Ezequiel, capítulo 40. No ano 25 da nossa deportação, no começo do ano, no 10º dia, 14 anos após a queda da cidade, naquele mesmo dia, a mão do Senhor veio sobre mim. Deus me transportou, no curso das visões divinas, à terra de Israel. Ele me colocou nos cimos de uma montanha muito elevada, sobre a qual pareciam elevar-se, do lado do meio-dia, as construções de uma cidade. Conduzido ao lugar, divisei um homem que parecia ser de bronze, levando nas mãos uma corda de linho e uma cana de agrimensor. Ele permanecia de pé à porta. Esse homem dirigiu-me as seguintes palavras: Filho do homem, volta os teus olhos, escuta com teus ouvidos, e presta bem atenção a tudo quanto te vou mostrar, porque é para esse espetáculo que foste transportado até aqui. Darás conhecimento aos israelitas de tudo que vou te mostrar. Um muro exterior formava o recinto do templo. O homem tinha na mão uma cana de agrimensor, de 6 côvados, cada côvado tendo 1 palmo a mais que o côvado corrente. Ele mediu a largura da construção, uma cana, e a altura, também uma cana. Voltou em seguida ao pórtico oriental. Subiu os degraus e mediu a soleira da porta, que tinha uma cana de profundidade. Cada câmara tinha uma cana de comprimento e uma cana de largura. Entre cada câmara havia 5 côvados. A soleira do pórtico do lado do vestíbulo, para o interior, media 1 cana. Ele mediu o vestíbulo do pórtico, para o interior. Ele tinha 8 côvados, e suas pilastras 2 côvados. Esse vestíbulo do pórtico estava situado no interior. As câmaras do pórtico oriental eram em número de 3 de cada lado. Tinham todas as 3 as mesmas dimensões, do mesmo modo que as pilastras. Ele mediu a largura do vão da porta, 10 côvados. A extensão do pórtico era de 13 côvados. Diante dos cômodos havia uma barreira de 1 côvado de cada lado. A própria câmara media 6 côvados em cada direção. Mediu o pórtico, desde o teto de uma câmara até o teto de outra. 25 côvados de largura, de porta a porta. Depois contou 60 côvados para as pilastras, perto das quais se encontrava o átrio que rodeava o pórtico. O espaço entre a porta de entrada e o vestíbulo da porta interior era de 50 côvados. Havia nas câmaras e nas pilastras janelas gradeadas para o interior do pórtico. Havia o mesmo nos vestíbulos. Janelas se encontravam em toda a volta, dando para o interior. Sobre as pilastras havia palmeiras. Em seguida, ele me fez entrar no átrio exterior onde vi câmaras e um lajeamento disposto em redor do átrio. Sobre esse lajeamento havia 30 câmaras. O lajeamento se estendia de cada lado dos pórticos, em uma extensão igual à extensão desse pórtico. Era o pavimento interior. Ele mediu a largura desde a frente do pórtico interior até diante do átrio interior. 100 côvados ao leste e ao norte. Quanto ao pórtico setentrional do átrio exterior, mediu a extensão e a largura. Os aposentos eram em número de 3 de cada lado. Suas pilastras e seus vestíbulos tinham as mesmas dimensões que as do primeiro pórtico. 50 côvados de extensão por 25 de largura. Suas janelas, seu vestíbulo e suas palmeiras tinham as mesmas dimensões que as do pórtico oriental. Chegava-se aí por 7 degraus, em frente dos quais ficava o seu vestíbulo. Diante do pórtico norte, como diante do pórtico oriental, havia uma porta com saída para o átrio interior. De um pórtico ao outro contou 100 côvados.
Ele me conduziu até o lado do meio-dia, onde vi o pórtico meridional. As pilastras e o vestíbulo, que mediu, tinham idêntica dimensão. Esse pórtico tinha, em todo o seu âmbito, assim como seu vestíbulo, janelas semelhantes às outras. Havia 50 côvados de extensão por 25 de largura. Chegava-se aí por 7 degraus, em frente dos quais ficava o vestíbulo. De uma e outra parte havia palmeiras em suas pilastras. O átrio interior tinha também um pórtico meridional. De um pórtico ao outro, para o meio-dia, contou 100 côvados. Ele me fez entrar no átrio interior pelo pórtico meridional, o qual tinha as mesmas dimensões. Suas câmaras, pilastras e vestíbulo tinham as mesmas dimensões. Esse pórtico, assim como seu vestíbulo, estava guarnecido de janelas em toda a volta. Suas dimensões eram 50 côvados de extensão por 25 de largura. Em toda a volta havia vestíbulos de 25 côvados de comprimento por 5 de largura. Seu vestíbulo se encontrava do lado do átrio exterior. Suas pilastras eram ornadas de palmeiras. Subia-se até aí por uma escada de 8 degraus. Depois conduziu-me ao pórtico oriental do átrio interior, que ele mediu, e no qual encontrou as mesmas dimensões. Tinham também as mesmas dimensões suas câmaras, pilastras e vestíbulo. O pórtico, assim como seu vestíbulo, estava guarnecido de janelas em toda sua extensão. Suas dimensões eram de 50 côvados de comprimento por 25 de largura. Seu vestíbulo dava para o átrio exterior. Havia, de uma e outra parte, palmeiras em suas pilastras e uma escada de 8 degraus. Ele me conduziu então ao pórtico setentrional, que mediu e no qual encontrou as mesmas dimensões, do mesmo modo que em suas câmaras, pilastras e vestíbulo. Havia janelas em toda a volta. As dimensões eram de 50 côvados de comprimento por 25 de largura. Seu vestíbulo dava para o átrio exterior. Havia, de uma a outra parte, palmeiras em suas pilastras e uma escada de 8 degraus. Havia uma sala cuja porta se encontrava junto às pilastras dos pórticos. Era lá que se lavavam os holocaustos. No vestíbulo do pórtico encontravam-se, de uma e outra parte, 2 mesas nas quais se degolavam as vítimas destinadas aos sacrifícios pelo pecado e pelo delito. No exterior, do lado norte, para quem subia no pórtico, encontravam-se 2 mesas, e 2 outras mesas do lado do vestíbulo desse pórtico. Assim, 4 mesas de cada lado do pórtico, o que perfaz 8 mesas, nas quais se degolavam as vítimas. Havia, além disso, para os holocaustos, 4 mesas de pedra de cantaria, do comprimento de 1 côvado e meio, largura de 1 côvado e meio e altura de 1 côvado. Depositavam-se nelas os instrumentos que serviam para degolar as vítimas dos holocaustos e dos sacrifícios. Havia bordas da largura de 1 palmo em todo o âmbito interior. Era sobre essas mesas que eram depositadas as carnes sacrificadas. No átrio interior, fora do pórtico interior, ficavam os lugares dos cantores, um do lado do pórtico setentrional, olhando para o sul, outro do lado do pórtico oriental, olhando para o norte. O homem disse-me: esta câmara, que olha para o sul, é reservada aos sacerdotes que têm a guarda do templo. E a que olha para o norte é destinada aos sacerdotes que fazem o serviço do altar. Estes são os descendentes de Sadoc, únicos descendentes de Levi, que podem aproximar-se do Senhor para o servirem. Mediu o átrio. Era um quadrado de 100 côvados de lado. O altar encontrava-se diante do edifício.
Ele conduziu-me então ao vestíbulo do templo, cujas pilastras mediu 5 côvados de cada lado, enquanto a largura do pórtico era de 3 côvados de cada lado. O vestíbulo tinha 20 côvados de comprimento por 11 de largura. Chegava-se aí por degraus. Junto às pilastras, de uma e outra parte, havia 2 colunas.